Neste último fim de semana, no início do mês de outubro de 2023, fomos surpreendidos pela escalada nos conflitos entre Israel e os povos palestinos, que estão à sua volta. Israel viveu hoje o dia mais sangrento dos últimos 50 anos. Talvez surpreendidos não seja o termo correto, pois, infelizmente, esses conflitos têm uma extensa raiz histórica que estende seus ramos até os dias atuais, de modo que a região já é internacionalmente estigmatizada por ser palco de diversos combates que vêm ceifando a vida de milhões de pessoas ao longo dos anos. É justamente por carregar esse estigma que os conflitos na região passaram a ser naturalizados, provocando um fenômeno que transforma vidas humanas complexas, dotadas de histórias, sentimentos, famílias e sonhos inúmeros que lotam os noticiários com nada além de estatísticas. 20 pessoas morreram. 100 corpos foram encontrados. Em Israel, o número de mortos passa de 1.000. Mas você sabe realmente o que está acontecendo? Tem real dimensão desse confronto histórico e, principalmente, dos motivos que os provocaram e as consequências que vêm se arrastando sobre as pessoas daquela região? Fique conosco, porque nós vamos te apresentar as principais características que constroem essa rivalidade. Ao longo da história, os judeus foram expulsos do local que ocupam atualmente, por diversas vezes, em eventos que ficaram conhecidos como diásporas. A primeira vez que isso aconteceu foi em meados de 586 a.C., com a invasão dos babilônios. O imperador Nabucodonosor II sitiou Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão, destituiu Joaquim, o rei de Judá, e levou boa parte dos hebreus para a Babilônia como escravos. Muito tempo depois, por volta do ano 70 d.C., os romanos invadiram Jerusalém, destruíram boa parte das construções e derrubaram novamente o reinado dos hebreus, expulsando o povo daquela região, o que provocou a segunda diáspora judaica. O povo judeu, então, migrou para países do continente africano, asiático e europeu, vagando por cerca de 2.000 anos, durante os quais mantiveram seus costumes, religião e cultura, mas sem uma pátria que os unificasse de fato em um território. Acontece que depois dessas diásporas, o povo judeu vagou por vários países e continentes, mas por manterem seus costumes e sua cultura, afinal, são um povo com o mesmo passado, eles eram considerados estranhos nos ninhos, não pertencendo aos locais por onde passavam. Tudo isso alimentou um preconceito contra eles, gerando um ódio especificamente voltado para esse povo, que ficou conhecido como antissemitismo. Em reação a isso, no final do século XIX, foi criado um movimento protagonizado principalmente por Theodor Herzl, que visava a retomada da terra prometida dos judeus, também conhecida como Sião. Por isto, o movimento ficou conhecido como sionismo. Na metade do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo na Europa atingiu o seu auge, promovendo, como sabemos, o extermínio de milhões de judeus no Holocausto. Isso fez o movimento sionista ganhar força e a pressão internacional para a criação de um Estado judeu no território sagrado desse povo se intensificou. O problema é que a região não ficou simplesmente desabitada, aguardando que seu povo retornasse. Pelos 2.000 anos em que os judeus não estiveram por lá, a região foi ocupada pelos povos palestinos, constituídos principalmente por etnias derivadas dos filisteus, árabes e cananeus, majoritariamente muçulmanos e partilhando o idioma árabe. E como não é difícil de supor, para estes povos, este território também é sagrado, sendo que sua cultura e religião
também estão vinculadas ao pertencimento àquele espaço. Para eles, essa região também é uma terra santa, cedida por Deus, e mantém seu vínculo à sua divindade e aos seus antepassados. Não é possível apontar quem está certo ou errado nessa questão, pois é preciso respeitar todas as crenças, mesmo que não sejam as nossas. Isso vocês concordam, não? Bom, apesar disso, em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o Plano de Partilha da Palestina, que dividia a região em um estado judeu e outro árabe. Os judeus ficariam com 57% do território e os árabes, que eram em maioria na época, teriam 43%. A capital, Jerusalém, por ser sagrada para ambas as culturas, seria administrada pela ONU. Assim, no ano seguinte, 1948, o Estado de Israel foi oficialmente criado. E como já era esperado, os conflitos se iniciaram. Por considerar a decisão injusta, os povos árabes fizeram uma investida e se instaurou o primeiro conflito, chamado de Primeira Guerra Árabe-Israelense. Contudo, como vimos, todo o cenário político, econômico e cultural do mundo estava abalado pela sequência de guerras e inúmeros interesses que perpassavam essas esferas estavam em jogo. O Estado de Israel teve apoio dos Estados Unidos, vitoriosos da Grande Guerra, que viriam a se tornar a maior potência econômica e política do mundo. Dessa forma, o Estado judeu conseguiu se sobressair no conflito, criando uma boa estrutura armamentista, além de, já nesse primeiro combate, anexar mais territórios, o que comprimiu ainda mais a região do povo palestino. Com o passar dos anos, os palestinos viram-se enfraquecidos, sendo boa parte da sua população dispersa para territórios vizinhos, como o Líbano, a Síria e o Egito. Ao mesmo tempo, Israel consolidava suas forças, emergindo como uma potência militar e política na região do Oriente Médio, especialmente após triunfos nas guerras do Suez, 1956, dos 6 Dias, 1967, e do Yom Kippur, 1973. Esse cenário propiciou o surgimento de grupos extremistas palestinos, que não só buscavam a criação de um Estado palestino, mas também almejavam a total destruição de Israel e a expulsão dos judeus da região. Nesse contexto, a Organização para a Libertação Palestina, OLP, foi estabelecida em 1964, liderada pelo grupo Al-Fatah, que já realizava atividades extremistas desde 1959, sob a liderança de Yasser Arafat. Posteriormente, em 1987, surgiu outro grupo extremista, o Hamas, que hoje protagoniza o atual conflito que foi desencadeado. Atualmente, o grupo possui 3 facetas: um partido político, um braço armado e uma organização filantrópica pró-Palestina. Embora seja classificado como organização terrorista por muitos países, incluindo Israel e Estados Unidos, entre outros, suas reivindicações são legitimadas, apesar de seus métodos serem questionáveis. Também em 1987, a Organização para a Libertação Palestina adotou uma abordagem não violenta para alcançar seus objetivos, reconhecendo a existência do Estado de Israel, mas buscando também a criação do Estado da Palestina, de forma a promover uma convivência pacífica entre os dois povos. Isso, no entanto, contrastava com a posição do Hamas, que rejeitava a coexistência com os israelenses. Essa postura levou à aceitação da OLP pelo Ocidente e pela ONU como a única representante da Frente Árabe na Palestina. Em 1993, através da mediação dos Estados Unidos, Yasser Arafat e o então primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, assinaram um acordo diplomático conhecido por Acordo de Oslo, em que os palestinos receberam de volta
parte do seu território, apesar de ainda não terem um Estado constituído. Mas o que parecia ser uma trégua e uma possível resolução do caso, claramente não se consolidou. Além de todos os fatores já apontados aqui, diferentes correntes políticas que naturalmente se alternam em processos eleitorais deram diferentes rumos para esse conflito ao longo dos anos. Por mais que um acordo tivesse sido estabelecido com a troca do primeiro-ministro de Israel, os conflitos foram retomados. O fato se agravou de fato com o começo da construção do Muro de Israel, em 2002, e com a morte de Yasser Arafat em 2004. Para piorar os ânimos, em 2006, o Hamas venceu as eleições no território palestino, o que acendeu o alerta das autoridades internacionais e principalmente de Israel, que se recusaram a aceitar a legitimidade do poder palestino, isolando ainda mais o povo e seus territórios. Depois de vários anos, com os combates se estendendo e se agravando, o conflito se escalou de forma a não ser mais apenas batalhas isoladas. No último sábado, 7 de outubro de 2023, o Hamas fez uma ofensiva contra Israel, atingindo pelo menos 14 localidades. O ataque foi feito em um feriado judeu e contou com a participação de outros grupos extremistas que se aliaram às causas palestinas. Devido à gravidade dos atos, no dia seguinte, domingo, 8 de outubro de 2023, Israel entrou oficialmente em estado de guerra em resposta aos últimos ataques. Já nos primeiros dias do conflito, são mais de 1.000 pessoas mortas e outras milhares feridas. Isso até a data de gravação deste vídeo. O conflito entre Israel e os palestinos continua sendo uma das questões mais complexas e desafiadoras no cenário geopolítico atual. Aparentemente, a humanidade não cansa de se autodestruir em detrimento dos seus ideais, sejam eles políticos, ideológicos, culturais, por territórios, enfim. Enquanto isso, milhares de corpos são empilhados em um conflito que já se arrasta por séculos. Fique ligado nos próximos vídeos aqui da Fatos para saber as últimas atualizações desses acontecimentos. Eu fico por aqui.